E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal aqui da Solução TI. Para quem não me conhece, meu nome é Diego, certo? Sou técnico e aqui proprietário da empresa. Gente, desde já peço para vocês que se inscrevam aí no canal. A gente tá com uma demanda um pouco alta, então não estão trazendo tanto vídeo aí. Então, desde já peço para você, se inscreve aí, né? Deixa o like, que a gente vai começar a trazer novos conteúdos aí para vocês, certo? Hoje, gente, eu vou trazer assim, não um conteúdo específico, mas eu vou mostrar para vocês, né, uma situação que muitas vezes o cliente não entende, né? E isso é uma política adotada, né, por nós aqui, e eu vou explanar para vocês por quê. Ano passado, no ano de 2022, muitas pessoas sabem que nós somos especialistas também em placas de vídeo. E no ano de 2022 a gente reparou bastante placa de vídeo. Mas nesse processo de reparo de placa de vídeo a gente também teve um índice de retorno muito elevado, né, por conta do estado físico da placa. Diego, o que é o estado físico? É o nível, né, de oxidação que se encontra na PCB. E por morarmos, né, por sermos de uma cidade praiana, isso acontece com muita constância. Então, nós fazíamos o reparo da placa, a placa ficava ok, passava por todos os testes de estresse, tudo bonitinho, e o cliente levava, passava um mês, 2 meses, como nós damos 4 meses de garantia no reparo de placas, essa placa, muitas vezes, algumas deram retorno dentro do prazo de garantia. E quando elas deram retorno dentro do prazo de garantia, muitas delas não tiveram solução por conta do estado físico dela. Mesmo a gente fazendo tratamento de desoxidação, né, de banho químico, a corrosão ela tá lá, não tem como a gente tirar. Alguns pontos a gente faz ressolda, né, mas isso quando entra na PCB não tem como a gente resolver, né, porque já foi um dano causado. Então, a partir de janeiro desse ano, a gente implementou uma nova política, que era equipamentos, não só placa de vídeo, mas outros equipamentos, inclusive isso se aplica também aos consoles. Consoles a gente não recebe mais, eu não vou trabalhar mais com console por conta disso, né? Então, a gente recebia bastante placa de vídeo, recebia não, ainda recebe placas de vídeo com um nível de oxidação muito elevado, certo? E outras com até médio, mas aquele médio já é um médio preocupante. Então eu adotei aqui na empresa que a gente não trabalharia mais com equipamentos dessa forma e que muitas das vezes, se o cliente que trouxesse esse equipamento para a gente já iria analisar esse equipamento dependendo da situação aqui na frente do cliente, mostrar ao cliente que não íamos receber pelaquela situação, certo? Eu sei que muitas vezes os clientes, por nos acompanhar nos stories, por já nos seguir há muito tempo, esses clientes nos procuram, né, com a expectativa de que a gente é o Deus do reparo e que nós vamos reparar esse equipamento porque a placa de vídeo dele, ele cria, acredito, uma expectativa na cabeça dele, né, que chegando aqui aquilo vai ter a solução. E eu costumo dizer que eu nem sou dono da razão e nem sou o Deus do reparo, né? Mas quando o cliente chega aqui que a gente já de cara vê a situação física do equipamento, né, a gente já diz, infelizmente a gente não recebe o equipamento por conta de estar com esse grau de oxidação, certo? Então assim, é uma política nossa não receber mais equipamentos nessas condições físicas, porque a gente trabalha aqui com algumas premissas no reparo, que é a primeira, fazer o reparo para o cliente e a gente vê que o reparo vai ter qualidade e durabilidade para o cliente,
não só pela questão do reparo em si, mas da estrutura do equipamento, da PCB. Não adianta eu fazer o reparo para o cliente se a PCB estar com problema, né, e a gente está com problema, não, está com um estágio de oxidação, e eu saber que aquela PCB possivelmente a curto prazo, quando eu digo curto prazo, é 6 meses, 1 ano, venha a dar problema, certo? Então a gente prefere não realizar. Não é que a gente está condenando o equipamento, né? É que a gente prefere que não seja feito, para que posteriormente o cliente gere uma insatisfação no cliente, porque tipo, se vocês concordam comigo, você empregar um valor num reparo de um equipamento e aquele equipamento não passar pelo menos 1 ano com você, gera uma insatisfação, gera aquela desconfiança do cliente dizer assim, pô, o cara programou o meu equipamento para dar defeito quando passa da garantia. E não é assim, não existe uma ferramenta, uma programadora que a gente vá lá e programe o seu equipamento para dar defeito, certo? Então, gente, isso foi uma política. Eu vou citar uma política que a gente adotou. Eu vou citar um exemplo aqui, né, um pouco mais recente, de uma placa de uma RTX 2080, né, que eu peguei para reparo. Eu passei quase 1 mês trabalhando com essa placa. Todo dia a gente se dedicava a ela. Chegamos a um ponto de fazer a placa funcionar. Mas aquele ponto X, né, que a placa funcionou, ela comprometia a vida útil do equipamento. Ou seja, eu teria que dizer para o meu cliente que, nós reparamos tua placa, mas tem uma falha na GPU, a gente burlou o circuito para forçar ela a ligar, ela dá imagem, ela vai trabalhar, mas ela vai trabalhar no talo, a 100%. Ou seja, possa ser que daqui a 4 meses, 5 meses, 2 meses, essa placa venha a dar defeito. Era um orçamento de aproximadamente R$ 1.500 nessa placa, certo? Então, para o cliente, para muitas assistências teriam feito e teriam entregado, e que eu tivesse a sorte de não dar o problema dentro da garantia, né? Muitas por aí teriam feito, mas eu preferi não fazer. Por quê? Porque o cliente que pega R$ 1.500 e vai desprender num reparo de um equipamento, eu digo porque eu me coloco no lugar do cliente, eu queria que pelo menos esse equipamento durasse um pouco mais de 1 ano, ou 1 ano, certo? E não é interessante para o cliente que essa placa funcione, pague R$ 1.500 por um defeito que você sabe que vai dar a curto prazo. Então assim, eu estaria sendo desonesto com o cliente, certo? E estaria prejudicando ele. Então, eu preferi condenar o equipamento e entregar. Diego, mas o cliente foi de uma outra assistência, o cara fez o procedimento e tá lá funcionando. Brasil, bom para ele. Quem tá dormindo sou eu, não é ele. Cada um tem sua consciência e usa dela da melhor forma possível. Eu prefiro trabalhar assim, certo? Aqui a gente prefere trabalhar assim. Então, eu vi uma avaliação no Google de um rapaz que veio aqui na nossa loja, que eu disse que a gente não recebia o equipamento dele. Eu vi que ele até disse que era seguidor nosso, né? E que eu disse que naquelas condições eu não recebi o equipamento. Posteriormente, esse cara fez uma avaliação nossa no Google, dizendo que nós éramos psicopatas, que já tinha levado essa placa para uma outra pessoa e essa pessoa resolveu o problema, né? Uma outra placa, não essa em questão, e o cara tinha resolvido e que isso e que aquilo. Gente, cada empresa tem sua política. Cada empresa tem sua política. A política da Solução TI é essa que eu narrei para vocês. Eu ofereço, além da qualidade do serviço,
a garantia de um serviço a longo prazo. Ah, Diego, deu problema dentro de garantia. Infelizmente pode acontecer porque a gente não tem como programar quanto tempo o equipamento vai funcionar. Mas a gente tem como impedir e controlar que o cliente fique insatisfeito posteriormente. Porque é o seguinte, eu vejo muitas assistências, principalmente aí tentando trabalhar com placas de vídeo, principalmente aqui na nossa cidade, mas que não oferece o mínimo de segurança para o cliente. Porque eu já vi casos aqui como aconteceu agora essa semana, de o cliente chegar com uma placa de vídeo de uma outra assistência técnica, que o cara arrancou o PWM da máquina, que o cara arrancou componentes e disse que era curto isso, disse daquilo, histórias mirabolantes, certo? Inúmeras placas eu já recebi dessa assistência técnica aqui. Então, quando a gente vai ver, não é aquilo que conduzia no laudo técnico elaborado pelo técnico dessa empresa, né? E já vi relatos de clientes que tiveram a placa consertada e posteriormente apresentou problema e tiveram problema com o recebimento de garantia, certo? Então, é impossível que a gente trabalhe desse jeito. Então, eu resolvi adotar essa política de que equipamentos com estágio avançado em oxidação, um estágio que a gente identifique que aquilo a curto prazo pode dar problema, seja em qual equipamento for, a gente comunica ao cliente sobre o estado físico e entrega o equipamento. Se a assistência A, B, C, D ou E vai pegar e vai fazer o reparo, aí é ela. Que Deus o abençoe. Agora nós trabalhamos assim, oferecendo qualidade, segurança e garantia para o cliente, certo? Então, era disso que eu queria falar para vocês. Fica aí a explanação também para quem tem assistência técnica, né? Que se você, porventura, tem um problema, está tendo problemas com placas por conta desse tipo de situação, gente, é melhor entregar. Vai gerar insatisfação, vai gerar uma certa revolta por parte do cliente, porque o cliente muitas vezes vem com a expectativa de que você resolva o problema, mas ele não quer entender que aquilo ali pode trazer um problema para ele no futuro. Aí você é taxado de doido, você é taxado de psicopata, você é taxado disso e daquilo, certo? Então, fica aí para vocês esse esclarecimento, principalmente para os nossos clientes e parceiros, certo? De que nós trabalhamos dessa forma, certo? É assim que nós estamos vindo desde o mês de janeiro, né? E não temos mais dor de cabeça com isso. Isso foi um problema que nós tínhamos no passado e graças a Deus a gente conseguiu resolver, certo? Então, agradecer a todos vocês, né? O vídeo ficou um pouco longo, se inscreve aí no canal, deixa o teu joinha, tamo junto, vamos começar a trazer novamente conteúdo aí, vamos fazer live sobre reparos, certo? Então, fica ligado. Tamo junto e vamos pra frente. Valeu! Tem um da Prime aí, SSD, formato